Vamos meditar hoje os números 271 e 272 do Diário de Santa Faustina. Quando o padre Dr. Sopoco partiu para a Terra Santa, a comunidade confessava-se nesse período com o padre Dabrowski. Numa confissão perguntou-me se eu estava consciente da vida mais elevada que existia na minha alma e que existia num grau imensamente grande. Respondi que estava consciente disso e sabia o que estava acontecendo no meu íntimo. Disse-me então: a irmã não pode destruir isso na sua alma, nem mudar por sua conta. Não é em todas as almas que se manifesta essa grande felicidade de uma vida mais elevada, e na irmã ela é visível, porque existe em um grau muito elevado. Que a irmã tome cuidado para não desperdiçar essas grandes graças divinas, uma grande, e ela coloca reticências, não é? Porque esse pensamento foi interrompido. No número 272 ela prossegue: contudo, este mesmo padre, anteriormente, tinha me exposto a muitas provas. E quando lhe contei que Deus estava exigindo de mim estas coisas, riu de mim e mandou que eu fosse confessar-me às 8 da noite. E quando eu fui às 8, o irmão já estava fechando a igreja. Pedi-lhe que fosse avisar ao padre que eu tinha vindo, pois o padre tinha mandado que eu viesse a essa hora. O bom irmão foi e comunicou ao padre, que entretanto me mandou dizer que os padres não ouvem confissões nessa hora. Voltei sem nada para casa, e já não me confessei mais com ele, mas fiz por ele uma hora inteira de adoração e certas mortificações, para pedir para ele a luz divina de discernimento. E assim, quando o padre Dr. Sopoco partiu e ele o substituiu, fui obrigada a ir confessar-me com ele. E o que antes não queria reconhecer, agora está me obrigando a uma grande fidelidade a essas inspirações interiores. Deus, às vezes, permite tais coisas, que em tudo seja louvado. No entanto, precisa-se de grandes graças para não se abalar. Deus, às vezes, permite tais coisas, que em tudo seja louvado. No entanto, precisa-se de grandes graças para não se abalar. Que experiência interessante que Faustina viveu neste momento, nessa fase de sua vida. Talvez você já tenha experimentado isso também. Alguém que persegue você, alguém que não compreende você, alguém que humilha você, que diminui você, mesmo diante da sua sinceridade, diante da sua verdade. Faustina foi humilhada profundamente por esse sacerdote, que ela até mesmo traz o nome depois. Ela que tinha como confessor e diretor espiritual o padre Miguel Sopoco, que ela chamava de padre Dr. Sopoco, um padre muito culto, muito inteligente e que foi escolhido por Deus para conduzir a alma de irmã Faustina neste mundo. E depois de sua morte, continuou lutando para que a festa da misericórdia, todo o culto da misericórdia fosse aprovado pela igreja. Graças a ele, hoje nós vivemos esse culto à divina misericórdia e colhemos tudo isso que Faustina viveu, porque foi por ordem de padre Miguel Sopoco que Faustina escreveu esse diário, que na verdade são vários cadernos que se reuniram, que eles uniram e se tornou o Diário de Santa Faustina. Então padre Sopoco precisou viajar, foi para a Terra Santa e ela foi obrigada a se confessar, não só ela, todo o convento, com o padre Dabrowski, que antes não acreditava nela, que antes exigia coisas dela que não eram necessárias, que riu dela, né? E que teve essa atitude de mau gosto de mandar ela ir às 8 horas lá no convento, sendo que às 8 o convento fechava e ninguém mais atendia a confissão. Ou seja, uma grande humilhação. Mas o que Faustina fez? Ela esbravejou? Ela brigou com esse sacerdote? Ela murmurou? Reclamou? Ela quis pagar com a mesma moeda? Ou ela fez um voto íntimo de nunca mais se confessar com ele? Não foram essas atitudes que
Faustina tomou. E hoje é isso que nós precisamos aprender com ela. Muitas vezes nós queremos pagar as pessoas com a mesma moeda, com o mesmo modo que elas nos tratam. E esquecemos que Deus, quando nós tivermos que prestar contas a Ele, Ele vai levar em conta justamente a medida que nós usamos para as pessoas. Ele diz, a medida que você usar para os outros, será a medida que será usada para você. Então eu e você precisamos usar a medida do amor, a medida da misericórdia. Faustina, ela tinha todos os argumentos humanos para não mais querer se confessar com esse padre. Mas por obediência, por amor a Deus, por humildade, ela se submeteu. É ela quem conta para nós o que ela fez, qual foi a reação que ela teve. Voltei sem nada para casa, e já não me confessei mais com ele, mas fiz por ele uma hora inteira de adoração e certas mortificações. E você? O que você tem feito por aquelas pessoas que perseguem você? O que você tem feito por aquelas pessoas que humilham você, que distratam você, que tratam mal você? A palavra de Deus nos dá uma ordem: pagai o mal com o bem. E Faustina soube viver isso, não só neste momento, mas em vários outros momentos da sua vida, com as próprias irmãs do convento, com todos aqueles que lhe faziam sofrer e passar por humilhações. Faustina ofereceu uma hora inteira de adoração por aquele sacerdote. E ela nem quis descrever as mortificações que ela fazia, que com certeza eram mortificações grandes, não é? Ela diz, fiz uma hora inteira de adoração por ele e certas mortificações. Não foi só uma, não. Com certeza foram várias mortificações por esse sacerdote. Para quê? Para pedir para ele a luz divina de discernimento. Em outros trechos do diário, ela nos ensina que nós devemos rezar pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo que nos mostre um bom diretor espiritual. E mesmo quando nós já temos um diretor espiritual, nós precisamos rezar por ele para que Deus o ilumine, para que possa conduzir a nossa alma. Então nós temos essa missão também, rezar pelos sacerdotes, interceder por eles, interceder pelo nosso diretor espiritual, para que aí sim ele possa conduzir não segundo o seu ser homem humano, mas segundo a vontade de Deus a cada um de nós, guiar a nossa alma. Mas a lição maior para nós hoje é essa: todos aqueles que nos afligem, que nos causam sofrimento, todos aqueles que hoje são causa de dor, de humilhação para nós, que nós também possamos fazer horas de adoração, que nós possamos oferecer sacrifícios e mortificações, jejuar por essas pessoas que nos fazem o mal. E Faustina então relatou já anteriormente aquele homem que foi o que riu dela, aquele sacerdote que a humilhou, que não acreditou naquilo que ela contava, não é? Que fez com que ela se submetesse a muitas provas. É ela que diz: este mesmo padre anteriormente tinha me exposto a muitas provas. Foi esse mesmo padre que Deus escolheu depois para confessá-la durante a ausência do padre Miguel Sopoco. E nessa confissão, ele diz para ela, né? Numa confissão, perguntou-me se eu estava consciente da vida mais elevada que existia na minha alma e que existia num grau imensamente grande. E ela respondeu que sim, que ela sabia disso. Então ele diz para ela: a irmã não pode destruir isso na sua alma, nem mudar por sua conta. Não é em todas as almas que se manifesta essa grande felicidade de uma vida mais elevada. E na irmã ela é visível, porque existe um grau muito elevado. Que a irmã tome cuidado para não desperdiçar essas grandes graças divinas. E ainda outras coisas que ele disse a ela. Então aquele que era perseguidor se tornou aquele instrumento de Deus para dizer a ela que ela era essa alma escolhida por Deus, essa alma mais elevada, num grau mais elevado, e que era para ela então cuidar disso, cuidar da sua espiritualidade. Aquele que talvez hoje te persiga, mas persiga. Se você orar, interceder, oferecer mortificações e sacrifícios por essa pessoa, pode ser aquela que futuramente mais vai ajudar você a caminhar também rumo
a vontade de Deus. E você contemplará o milagre, a ação de Deus na alma, na vida dessa pessoa.